Bom dia, a paz do Senhor. Com você o programa Vida Abundante, o programa que traz sempre uma mensagem de fé e esperança. Este programa é idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, que tem como pastor presidente o pastor Evaldo Sá. E hoje nós iniciamos o primeiro programa Vida Abundante do ano de 2025. Olha que bênção nós termos chegado até aqui. Somos gratos a Deus pela sua graça e misericórdia que nos acompanhou e pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. O início de 2025 é um grande convite para refletirmos, traçarmos metas e definir como será este ano. O importante sempre é movimentar-se, andar em direção ao sonho, sabendo que cada pequeno passo é válido e importante. Que em 2025 possamos alinhar os nossos desejos e sonhos com os propósitos de Deus, onde a coragem encontra a disciplina e a paciência nos ensina a valorizar todo o processo. E para iniciar o ano nós vamos falar sobre metas com a psicóloga Nádia Viana. E quando nós falamos de meta, nós falamos de planos. E o Senhor tem planos para nós. A sua palavra nos diz através do profeta Jeremias: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E esse ano, Lindy e Nalva, nós continuaremos juntas nessa missão e com a sua companhia. Confira a nossa programação e agora um clipe musical. Oh, aleluia! Jesus está aí, junto de você. Está passando bem pertinho para lhe dar um abraço, consolar seu coração, controlar essa ansiedade. O homem de branco, aleluia, oh glória. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com olhar do Senhor, me atraindo para si. Pela fé eu contemplo, no meio do templo, Jesus passeando, e o seu resplendor, com o brilho do sol, envolvendo a mim. Se souber, cante. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia! Ele está perguntando: onde é tua dor e por que choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo teu pranto, que choras calado. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abra o teu coração. Cante conosco, diga: o homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Sim, o homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus.
E no nosso quadro de entrevistas, o primeiro de 2025, nós recebemos ela, a psicóloga, a doutora Nádia Viana, que é especializada em terapia cognitivo-comportamental, atende no seu próprio espaço, a clínica Espaço Superar, na cidade de Teresina, no estado do Piauí. E hoje nos honra aqui com a sua presença para falarmos de um tema muito importante, que é sobre metas para 2025. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada e é um prazer estar aqui atendendo o convite de cada uma de vocês. Lindinalva, irmã Gisá, muito obrigada pelo convite. Senhor, prazer em recebê-la aqui. A paz do Senhor também, porque ela também trabalha, serve ao reino, juntamente com o seu esposo, pastor Alexandre, na Assembleia de Deus em Teresina, e está aqui hoje para conversarmos sobre esse tema tão importante, missionária. E hoje nós recebemos a senhora para falar sobre um assunto muito importante, que é sobre metas para 2025. O ano se inicia e é muito comum todos sentarem à mesa e traçar como será esse ano, não é verdade, missionária? E para estabelecer essas metas, o que nós podemos considerar como importante? O início do ano sempre é muito importante porque ele funciona como um marco natural, né? Sempre que a gente começa um ano, a gente sempre faz muitos planos e temos aquele, né, convite a fazer o que a gente chama de renovação, convite à reflexão, saber o que a gente quer, né, para esse ano. Sim. Então o início do ano sempre é propício para isso. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer esse planejamento? Não ser específico, né, quanto àquelas metas que você quer alcançar, os objetivos. O fato de não ser específico faz com que você fique perdido, né, em alguns momentos, e isso dificulta bastante, é um dos erros mais comuns. Metas também irreais, inatingíveis. Então, assim, essas metas, elas precisam ser realistas dentro do seu contexto, né? Dentro do contexto de suas vivências, então elas precisam ser observadas e fazer com que as nossas metas, elas sejam divididas em partes menores. Então, a gente precisa gradativamente alcançar algumas partes para a gente conseguir alcançar esses objetivos. Que aí já abre espaço para a próxima pergunta, onde muitas metas traçadas são ambiciosas. Sim. Mas como que você acredita que é realmente viável? Metas ambiciosas ou pequenos objetivos? Ou ambos? Olha, as metas ambiciosas, elas exigem muito cuidado, né? A gente precisa entender que elas precisam ser realistas e dentro do contexto. Então, a gente pode até ter, mas precisamos aliar isso, né, em partes menores para a gente conseguir alcançar, né, algumas metas ambiciosas que nós temos para as nossas vidas. Então, dividir em pequenas partes, então contextualizar e somar as duas seria interessante no momento. Doutora, um exemplo muito comum, principalmente de nós cristãos. Ler a Bíblia. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, né? E às vezes já coloca ali todo o Primeiro Testamento para os 2 primeiros meses, o Antigo Testamento para os 2 primeiros meses. Como que fica realmente viável essa leitura anual da Bíblia? A gente precisa trabalhar de forma gradual. Às vezes a gente coloca metas assim inalcançáveis. Eu vou ler 6 versículos por dia, vamos colocar assim. E às vezes o tempo que a gente tem, ele é muito reduzido, né? E a gente precisa gerenciar esse tempo da melhor maneira possível. E quando a gente observa a minha rotina, os meus hábitos todos os dias, então eu vou estar encaixando dentro das minhas necessidades. Então é importante que você se observe, né? Veja quais são, né, a sua lida todos os dias, para que você possa estar encaixando. Aí você vai fazer esse planejamento para que você alcance esses objetivos e não se perca no meio do caminho, né? Porque às vezes a gente estipula metas tão altas que a gente não vai conseguir alcançar. Então, ter esse conhecimento dessa rotina vai ser fundamental. Ótimo. Doutora Nádia, você falou do marco, que a virada de ano é um marco, faz com que as pessoas tracem essas novas metas, mas a gente sabe que no decorrer do tempo vão desvanecendo. Como manter a motivação? Manter a motivação, a gente precisa primeiro se conhecer. O autoconhecimento é fundamental.
conhecer os nossos pontos fortes, as áreas de melhoria, as nossas habilidades. Então, é fundamental para que a gente mantenha essa motivação. Porque a gente se conhecendo e fazendo aquilo que a gente gosta, a gente mantém sempre aquela motivação. É tão ruim quando a gente trabalha em algo que a gente não tem prazer, né? Então, o autoconhecimento ajuda bastante. Outra coisa que a gente precisa observar é a resiliência. Porque ao longo do processo sempre acontecerão, né, desafios, obstáculos, adversidades. Então a gente precisa, né, se manter ali perseverante, resiliente diante das circunstâncias, das situações, porque elas sempre vão surgir, né? A gente sabe que nós não somos perfeitos e claro que em algum momento as coisas vão de dar, né, digamos assim, vão de ser bem desgastante para a gente, mas a resiliência ela faz com que a gente consiga alcançar. E além do autoconhecimento e da resiliência, uma abordagem estruturada. Eu preciso ter metas claras e objetivos definidos. Então isso faz com que a gente mantenha a motivação e não se perca no processo e nem no caminho. Isso é muito importante. E sobre persistir, desistir jamais ou em alguns momentos é necessário que se desista ou é até permitido que se desista? Às vezes a gente precisa analisar o contexto à nossa volta. Por quê? A gente sabe que diante de algumas metas que nós temos que alcançar, às vezes a gente insiste muito, né, ali em alcançar determinados objetivos. E eu sempre gosto de usar a palavra persistência, porque a insistência ela me faz trilhar o mesmo caminho e a gente sabe qual vai ser o resultado. Então a persistência ela me faz observar outras formas de tentar alcançar esse resultado. Então ela nos ajuda bastante para que a gente tenha, né, uma visão mais ampliada daquilo que a gente quer e tentar alcançar aquilo que a gente precisa, né, de diferentes formas, né, e não só daquela mesma maneira que talvez isso tenha prejudicado bastante. Existem pessoas que desistem ao longo do processo, nós falamos sobre isso, mas nessa desistência, nessas atitudes que não são consideradas positivas, autocompaixão, em que sentido entra a autocompaixão? Eu sempre tenho assim, algo bem interessante com a questão da autocompaixão, porque eu gosto de usar muito isso no consultório, porque a gente se critica muito, a gente se cobra demais, a gente se exige demais, e para alcançar metas a gente precisa ser compreensivo conosco, né? Porque em algum momento nós vamos falhar, em algum momento nós vamos ter dificuldades, porque nós não somos perfeitos. Então a autocompaixão ela vem contribuir para esse controle psicológico e emocional, para que eu compreenda. Eu sempre digo que a autocompaixão ela faz com que a gente se veja de forma mais gentil, porque quando a gente tem o sentimento de compaixão, que você vai se colocar no lugar do outro, você sabe ser empático, você sabe levar palavras acolhedoras, palavras que venham trazer conforto para aquela pessoa. A gente sempre tem esse sentimento voltado para o outro, mas quando se trata da autocompaixão, nem sempre nós temos essa mesma postura quando se trata da gente. Então nós nos exigimos, nós nos cobramos, e isso não é bom, né? Porque, como eu disse, nós não somos perfeitos, e saber se compreender, e saber que aquele processo, né, vai trazer aprendizados. Alguns erros são cometidos, isso é natural. Então a compaixão ela vem, né, trazer essa relação mais saudável, né, para conosco. Sobre a organização e a produtividade, você falou sobre o gerenciamento do tempo. Uhum. Qual a aplicação prática de ferramentas para ajudar a se desenvolver no dia a dia de forma que as metas sejam alcançadas? Primeiro, priorizar tarefas. A gente sabe que existem tarefas importantes e não urgentes. Existem tarefas importantes e urgentes. E existem aquelas tarefas urgentes e não importantes. E existem tarefas não importantes e não urgentes. E isso a gente deixa de lado. Isso é muito importante também. Então a gente precisa priorizar, principalmente nós mulheres, né? Porque a gente tem muitas coisas, muitos papéis, né, para executar durante o dia. Nós somos mães, nós somos donas de casa, nós somos profissionais, então
é bastante importante que a gente mantenha essa postura, né, e traga essa técnica de estar selecionando aquilo que realmente vai valer a pena. E outra coisa, evitar multitarefas. Nós nos sobrecarregamos bastante. E quando a gente quer fazer muita coisa, a gente termina não fazendo nada. Né? Então, a gente precisa observar isso para que a gente tenha um foco claro. Fiz determinada coisa, vamos deixar para, né, outra oportunidade, e assim a gente vai fazendo uma coisa de cada vez, para, primeiro, não se sobrecarregar e, primeiro, também não deixar a desejar, né, naquilo que a gente está fazendo, porque em algum momento a gente vai deixar a desejar. E essa questão das multitarefas é muito difícil. E tem uma técnica muito bacana, que é a técnica Pomodoro, para quem gosta de gerenciar tempo. A cada 25 minutos você faz uma pausa, principalmente em relação aos estudos, né? As pessoas que têm aquela dificuldade de manter o foco, de ter concentração, né? Então, assim, é uma técnica que ajuda bastante nesse aspecto. E aí, a cada 4 blocos, né, de 25 minutos, a gente ter ali um tempo maior de descanso. Perfeito. A procrastinação é algo muito falado nos dias atuais e também muito vendido nas redes sociais, né? Uhum. Como lidar com a procrastinação? Bom, a gente precisa entender que a procrastinação ela se dá por vários fatores. Qual é o fator que tem atrapalhado? É o medo do fracasso? Porque se eu tenho medo de fracassar, eu vou adiando enquanto eu posso. Ou às vezes nem chego a fazer determinadas atividades. Existe também o perfeccionismo. Às vezes a gente quer algo tudo tão perfeito que a gente estipula ali, tenta fazer e não consegue sair daquilo ali. Outra coisa é a falta de clareza, né? Então, metas vagas, difíceis, a gente não tem, né, aquela habilidade de estar coordenando essa questão da procrastinação. E outra é a falta de motivação. Quando você não se sente motivado, dificilmente você vai executar uma tarefa. É até difícil quando a gente fala assim, porque para alguns pacientes, por exemplo, um paciente que tem problemas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem muita dificuldade com a procrastinação. Por quê? Porque se ele não se sentir motivado, ele simplesmente não executa. Não faz. Não faz. Então, ele precisa se sentir motivado para que ele venha executar determinadas tarefas. Perfeito. Esse problema da procrastinação traz também as frustrações. Sim. Não realizei e tal. Então, quais são os impactos emocionais que o fato de não resolver determinada situação traz para a pessoa? Existem os impactos psicológicos, emocionais? Como vamos tratar isso? Atingir ou falhar, eles sempre vão trazer, né, impactos emocionais, tanto positivos quanto negativos. Por quê? Quando eu consigo atingir uma meta, eu vou desenvolver aquele sentimento de satisfação, de realização, vai melhorar e muito a minha autoestima. A gente vai ter motivação para os novos desafios. Então, quando a gente consegue atingir, a gente sabe que os impactos emocionais, eles são positivos. Agora, quando falhamos, não. Acontece tudo o contrário, né? Verdade. Então, vem a frustração, vem o desapontamento, vem também a baixa autoestima por não ter conseguido realizar, né, determinadas metas ou determinados objetivos. E aí, consequentemente, vem a autocrítica, a autocobrança, né, sentimentos de pressão e principalmente a ansiedade. E nesse caso da pressão, quando vem a pressão externa, social ou familiar, como lidar com isso também? Aí é que é complicado. Porque, assim, a gente precisa entender que a gente precisa viver a nossa vida. As pessoas, elas colocam expectativas, e eu trago isso até para o seio familiar. Muitos pais têm muitas expectativas sobre os filhos, mas os filhos, a gente precisa entender que eles têm suas próprias personalidades, eles têm seus gostos, eles têm seus objetivos, e entender que os nossos filhos, eles não são as nossas expectativas. O que é que a gente precisa fazer? Incentivar. Porque, assim, eu, pelo menos, com o meu filho, eu sempre disse para ele desde pequeno, eu quero que você trabalhe naquilo que você gosta. Eu quero que você seja aquilo que você gosta, porque independente de qual área você venha a seguir, você vai ser bem-sucedido, porque você vai estar fazendo aquilo que ama e aquilo que gosta.
né? Independente de qualquer área. Eu tive um exemplo que me marcou muito, de um jovem que eu atendi há bastante tempo, que ele era um pouco frustrado. Era um jovem muito bem sucedido financeiramente, um excelente comerciante, tinha uma vida financeira muito estável, mas ele era frustrado. Por quê? Porque o pai dizia que ele não tinha um diploma. Então, ele se sentia mal por aquela situação de não ter correspondido aquele desejo do pai, né? Então, assim, o pai não validou o filho, o pai não acolheu o filho, e olha que ele era muito bem sucedido. Então, assim, essas expectativas às vezes trazem grandes prejuízos, né? Eu trago esse exemplo familiar, então a gente deve observar isso e tentar viver, né, aquilo que a gente precisa alcançar, gostar, para que a gente não caia o erro de querer viver o que os outros querem no lugar daquilo que a gente quer viver. É verdade. Isso que a senhora falou é muito importante. E o autoconhecimento entra aí também, não é, doutora? Uhum. Doutora, sobre as metas de 2024 que passou. Compensa reavaliar, ver o que foi alcançado, o que não alcançou. Compensa trabalhar novamente pelo que não se alcançou. Como trabalhamos essas metas de 2024, que porventura ficaram pendentes? Vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar refletir sobre o processo. A gente precisa analisar, ver onde foi que aconteceu os erros. Então, refletir sobre esse processo vai ser muito importante. Outra coisa que a gente precisa entender é identificar, né, as lições aprendidas, porque com certeza vamos extrair lições daquilo que aconteceu, né, durante o ano de 2024, daquilo que não deu certo. E também o mais importante, aceitar a realidade. A aceitação, ela faz com que eu melhore e busque outros objetivos para que eu venha conseguir alcançar aquilo que eu quero, porque aceitar não significa se conformar. Eu aceito, mas eu não me conformo e vou tentar usar outras maneiras para tentar alcançar aquilo que eu quero de forma diferente durante o ano de 2025, né? E outra coisa que é muito importante, revisar as estratégias. Será que aquela estratégia que eu usei, ela realmente foi eficaz? Então, revisar as estratégias para que a gente consiga ter, né, uma clareza daquilo que a gente quer, então ela é fundamental. E ter metas é suficiente ou um propósito maior é mais importante? É bom ter metas, sim, mas o propósito maior por trás da meta também é muito importante. É bom a gente aliar os dois, porque quando a gente tem um propósito maior por trás daquilo que a gente quer alcançar, é mais significativo. Então a gente vai conseguir se sentir realizado ao final desse processo e conquistar aquilo que a gente tanto sonha, né? A fé nesse propósito maior é importante? Sim. É fundamental, eu diria assim, né? Porque a fé, ela vai fazer com que a gente se sinta motivado, ela vai influenciar, né, na nossa perseverança e também a como nos mantermos ali diante dos obstáculos, porque não são os obstáculos em si, mas a forma como eu encaro cada um deles, né? Então, esses obstáculos, eles precisam ser encarados de determinada forma, e a fé, ela algumas vezes vai fazer com que eu veja coisas que não existem, como a palavra de Deus traz, né? Então, a fé, ela traz, né, aquilo que a gente precisa. Então, ela é motivador, ela nos traz a esperança e também faz com que a gente lide de uma outra maneira diante desses desafios e obstáculos. Doutora, você falou sobre a autocompaixão, a importância. Por outro lado, existe a autodepreciação. Uhum. Então, a gente vê assim, a importância de celebrar pequenas conquistas, porque às vezes a pessoa conquista e pelo fato de ainda não ser o propósito principal, acha que aquilo não foi nada e até deixa isso de lado, não dá muita importância. Mas qual a importância de celebrar esses pequenos momentos, as pequenas conquistas? Isso está muito relacionado à questão da autoestima. Às vezes eu conquisto determinadas coisas, mas eu não valido aquilo que eu conquistei. Às vezes eu estou procurando o extraordinário e não estou dando,
lugar ao ordinário, aquilo que acontece no dia, né, diariamente nas nossas vidas. Então, a gente precisa ter nesse processo, nesse cuidado de reforçar-nos, né, e dizer, olha, parabéns, você conseguiu, né, tudo isso é fruto da sua, né, dos seus esforços. Então, a gente precisa conhecer isso, né, reconhecer em nós essa capacidade que nós temos de ter, né, essa postura diante das nossas conquistas. As pessoas costumam valorizar o ideal em detrimento do real. Aí, nesse caso, a importância de valorizar-se o que se tem no momento. É importante isso. Não que o ideal não possa ser alcançado. Às vezes eu tenho um ideal, né? Eu quero alcançar determinadas coisas. Tudo bem, mas eu preciso também focar naquilo que é real, né? Naquilo que eu tenho, naquilo que eu trago comigo. E o ideal eu posso, né, traçar ali metas para alcançar aquilo que eu quero. Então o ideal também ele vai, de alguma maneira, ser positivo nesse aspecto. Doutora, nós agradecemos a sua presença aqui conosco. É uma honra, um prazer recebê-la. E nesse momento você pode deixar a sua mensagem a todos que nos acompanham este programa, que é o primeiro desse ano que se inicia. Muito obrigada, primeiramente, pelo espaço. Obrigada pela oportunidade. Dizer que nós estamos ali em Teresina, fazendo os atendimentos, atendemos como psicóloga clínica, né? Então, fora o consultório particular, eu também tenho outros estabelecimentos para abranger todo mundo, porque a gente sabe que existe aquela dificuldade, às vezes, de determinado convênio, determinada, né, condição financeira, e a gente está para abranger tudo isso para alcançar pessoas. Então, nós estamos ali à disposição. Meu perfil no Instagram é Nádia Viana Martins, ele não é aberto, mas sempre eu estou ali aceitando as solicitações, porque por alguns motivos profissionais eu prefiro deixar fechado, mas a gente vai selecionando ali por conta de alguns contratempos que a gente tem vivenciado, tá certo? Então, estou à disposição e sempre que puder pode contar conosco. Muito obrigada, doutora Nádia, muito esclarecedora essa conversa com você. E que Deus continue abençoando a sua vida. O programa Vida Abundante agradece imensamente por sua participação aqui. E nós vamos continuar agora com uma canção em um clipe musical. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite.
transforma-me, enche-me e usa-me. Usa-me, Senhor. Sonda-me. Chegamos ao final de mais um programa Vida Abundante. Esperamos que essa mensagem, que as mensagens aqui compartilhadas sejam edificantes para a sua vida. E que a sua principal meta para este ano seja continuar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo o propósito para o qual você foi chamado. Desejamos que a graça e a paz do Senhor estejam na sua vida, que sejam plenamente abençoados. Lembrando que vida abundante é a sua vida plena em Jesus.